Bom, então, continuando essa nossa explicação simples sobre a teologia do corpo de João Paulo II, a gente viu na primeira palestra sobre isso, qual era o intuito de João Paulo II, né? Deixar uma teologia profunda, uma antropologia teológica profunda que servisse como ponto de referência dentro da fé, mas também dentro da filosofia, para toda a questão do corpo humano, e em especial para a questão da sexualidade humana e a relação do homem e a mulher, o matrimônio, todo esse campo que é algo tão importante de resgatar na nossa cultura. Então, João Paulo II oferece, como eu falei, seis ciclos de catequeses, dentro de dois grandes ciclos, né, que são as palavras de Jesus e depois a consideração sobre os sacramentos. Então, ele tem três ciclos dentro desse primeiro grande ciclo das palavras de Jesus, onde ele toma realmente coisas que Jesus falou e que iluminam a realidade humana, iluminam a realidade do corpo. Vamos falar hoje então do primeiro ciclo, que se refere ao ensinamento de Jesus dirigido para os fariseus. Então, nós encontramos isso no capítulo 19 de São Mateus, a partir do versículo 3 e seguintes versículos. Aqui o contexto é a resposta de Jesus e a colocação dele, da doutrina dele, diante das doutrinas dos diversos grupos, diversas facções que existiam em Israel. Então, vão aparecer os herodianos, vão aparecer os fariseus, vão aparecer os saduceus também. Cada um vai colocar uma pergunta para colocar Jesus à prova. Então, essas respostas de Jesus ficam registradas no Evangelho. Isso aconteceu, isso geralmente é colocado, né, dentro da semana que antecede a paixão de Cristo. Então, aqui a gente tem uma pergunta dos fariseus. É lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Então, eles não estão perguntando se é lícito ou não repudiar a mulher, porque para eles era claro que era lícito. Eles não tinham dúvidas sobre isso. A pergunta deles é: qual o motivo? Pode ser qualquer motivo ou precisa ser algum motivo especial? Dentro do judaísmo existia uma escola rigorista de um rabino que se chamava Shammai, o rabino Shammai. Ele sempre tinha a tendência a interpretar a lei da forma mais rigorosa. Então ele dizia que o único motivo que um homem tinha para mandar a mulher embora era o adultério. E depois tinha uma escola mais liberal, a escola do rabino Hillel, que também dentro da tradição dos fariseus. E dizia que não, que bastava que o homem, em determinado momento, achasse que a mulher estava muito feia, por exemplo, e isso já era suficiente para despedir a própria mulher.
Então, vejam que eram dois ensinamentos que contrastavam. E os fariseus, que eles querem saber qual a posição de Jesus. Ele é mais rigorista, ele é mais liberal na lei, qual é a posição dele, né, diante das escolas rabínicas. E Jesus surpreende, ele responde citando a Escritura: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus uniu. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio e depois se repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas desde o princípio não era assim. Por que a questão da dureza dos corações? Porque um homem poderia simplesmente mandar a mulher embora sem eira nem beira, né? Ou vender a mulher como escrava, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Então, sabendo que os homens eram duros de coração, Moisés disse: bom, pelo menos faça uma coisa de uma forma que a mulher tenha como se sustentar depois. Então, que ela tenha um documento de repúdio, para que ela possa depois se casar e ter um homem que sustente ela, né? Senão vocês mandam uma mulher para a rua e a mulher não, né, depois vai ter que virar uma prostituta para se sustentar, ou se é uma pessoa de idade, vai morrer de fome, né? Então, deu uma carta dizendo que você está livre das obrigações com ela, e ela pode casar outra vez, etc. Então, era uma solução, digamos assim, contingencial dentro de uma situação muito dura, e que no fundo tinha uma consideração pela dignidade da mulher, se vocês pensarem bem, né? Muito imperfeita, mas um pouco num patamar ético um pouco mais elevado do que simplesmente dizer: não quer saber da mulher, vai embora e ela que se vire, né? Então dava uma certa condição para a mulher, respeitando de certa forma imperfeita a dignidade dela. Mas Jesus, ele não se atém a isso e dá uma resposta muito mais radical. Ele se refere ao princípio. Não esses que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. Então, o que quer dizer o princípio? Essa palavra na boca de Cristo. Para começar, o princípio é o nome do primeiro livro da Bíblia, que nós chamamos de Gênesis, mas os judeus chamam de Bereshit, quer dizer, no princípio. Os judeus chamam os nomes da Bíblia pela primeira frase. Como a gente, por exemplo, nós pegamos um pouco essa tradição, a gente dá os nomes das encíclicas dos papas pelas palavras da primeira frase, as primeiras palavras do texto. Então eles faziam isso, eles davam o nome dos livros da Bíblia usando a primeira frase. E a primeira frase da Bíblia, né, do primeiro livro da Bíblia, é aquela frase tão famosa, né, e tão bem escrita, que é um modelo para qualquer texto. Eu me lembro que na faculdade de jornalismo diziam que era o modelo ideal para um redator começar
um texto com uma frase com esse impacto, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. Essa é a primeira frase da Bíblia e do Gênesis. Então, Bereshit, Bara, Elohim, etc. Então, assim começa o primeiro livro, o princípio. Então, o que é o texto do princípio, o texto do Gênesis, dos primeiros capítulos do Gênesis principalmente? Eles são um relato que vai usar uma linguagem mítica, tirada dos mitos, uma linguagem poética, uma linguagem profundamente teológica, e com um significado teológico. Elas não têm o relato da criação do mundo, da criação do homem, que aliás não é um só relato, mas dois relatos, como a gente vai ver. Eles não têm a mínima intenção de informarem sobre a origem do ponto de vista científico da humanidade. Isso é uma coisa completamente ausente no pensamento do autor, né? Tanto do autor humano quanto do autor divino. Então, o que o livro do Gênesis quer nos falar é de algo muito mais profundo e muito mais definitivo do que um relato meramente científico sobre a origem do mundo. Porque, sinceramente falando, né, aqui entre nós, se o Big Bang teve origem há 13 bilhões de anos, ou há 14 bilhões de anos, ou há 12 bilhões de anos, na prática, ou seja, com todo respeito, né, à pesquisa científica, mas que diferença faz isso na nossa vida? Nós vamos acordar todo dia do mesmo jeito, de manhã, o despertador vai tocar e a vida continua. Então, agora, o que Deus quer nos comunicar através dessa linguagem, uma linguagem arcaica, uma linguagem mítica, uma linguagem poética, simbólica, mística, espiritual, é algo que é definitivo para nós. Definitivo para nós. Então, como eu falei para vocês, existem dois relatos da criação no Gênesis, aquele que está no capítulo 1 e o que está no capítulo 2. Os dois relatos não concordam um com o outro na forma, ok? Eles não concordam um com o outro na forma. O primeiro relato é o relato dos 6 dias, que Deus no primeiro dia diz: faça-se a luz, etc., que Ele faz a obra de separação e depois a obra de ornamentação no mundo. Ele separa a luz e as trevas, depois separa as águas do firmamento das águas do mar, porque eles achavam que o céu era feito de água também. Então ele separa as duas águas, depois separa a água da terra firme, e aí, depois de fazer essa separação, ele começa a enfeitar. Aí, no 4º dia, ele pendura no firmamento as estrelas, o sol, a lua, depois vai criar as plantas, os animais, e no final de tudo ele cria o homem. Esse é o primeiro relato. O segundo relato, não existia nada na terra, não existia erva do campo, não existia animal, não existia nada. Existia só uma fonte de água. E Deus pega o barro que é feito, dessa água e da terra, e molda o homem e sopra sobre ele o espírito de vida, e o homem se torna um ser vivente. Então,
E aí Deus começa a criar as coisas, porque aí o mundo já tem um jardineiro. Então, se o mundo tem um jardineiro, então agora vamos fazer o jardim. Então, de certo modo, no segundo relato, o homem é praticamente a primeira coisa a ser criada, enquanto que no primeiro relato ele é a última coisa a ser criada. Tá? Então, os dois relatos não concordam na forma, mas eles concordam profundamente no seu conteúdo, como a gente vai ver. Tá? Então, o primeiro relato da criação, o Papa João Paulo II não se detém muito especialmente sobre ele. Tá? Ele simplesmente dá um aceno de algo que depois ele vai aprofundar um pouco mais, que é esse versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher e Deus criou. Então, ele também fala como existe uma diferença de verbos entre a criação das outras coisas e a criação do homem. Quando Deus cria as outras coisas, outras criaturas, ele cria dizendo uma palavra: faça-se. Faça-se. Quase que as coisas se fazem por si mesmas depois de uma ordem dada por ele. Faça-se. Mas quando ele cria o homem, ele não diz faça-se, ele diz façamos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, é um plural que na linguagem hebraica significa uma especial intensidade, porque no hebraico o plural ele é usado para a intensidade também, para designar a intensidade. Então, assim, justamente o texto do primeiro relato da criação chama Deus de Elohim, que também é uma palavra em plural, quer dizer deuses, seria literalmente falando, né? Mas não se assustem que os hebreus não eram politeístas, né? Esse Elohim, deuses, ele é um plural de intensidade, quer dizer, aquele Deus que é Deus mesmo, que não é aqueles deusezinhos dos pagãos, que não são nada, mas é aquele Deus de verdade. Então, para dizer que era um Deus mesmo, aquele de verdade, aquele Deus para valer mesmo, eles usam o Elohim no plural. Então aqui Elohim diz façamos, ou seja, Deus se coloca inteiro, ele arregaça as mangas e ele se foca totalmente na criação do homem. Ele não diz faça-se o homem aí, vamos ver o que sai aí, né? Ele façamos, é algo forte, é algo que indica uma intensidade especial, uma dedicação, um amor especial. Então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí vem esse breve poema, é um poema com 3 versos. Deus criou o homem à sua imagem. Vejam que ele usa 3 vezes o verbo criou. Também na língua hebraica, o 3, dizer uma coisa 3 vezes, também tem um significado especial, né? Santo, santo, santo. O 3 é algo especial, indica uma plenitude, uma intensidade. Então e Deus ao ser humano criou a sua imagem, ele o criou, macho e fêmea, ele o criou. Então aqui tem um paralelismo, né? Primeiro fala do homem, Adão, quer dizer, o ser humano, tá? Aí ele fala
do ser humano como um todo, não fala homem e mulher, fala o ser humano. Depois ele diz a imagem de Deus, ele criou. E depois diz homem e mulher, ou no texto literal, macho e fêmea, ele o criou. Então, o fato de colocar em paralelo que o ser humano, as três coisas vão em paralelo, ou seja, o ser humano é macho e fêmea. E como macho e fêmea é a imagem de Deus. O Papa diz assim, uma pessoa humana, um ser humano, é a imagem e semelhança de Deus, mas o texto parece que indica que, de uma forma especial, os dois, o casal, é a imagem e semelhança de Deus, enquanto casal, enquanto macho e fêmea. Depois ele vai aprofundar isso aí, que é uma ideia muito profunda, essa de dizer que o ser humano, que a imagem de Deus está inscrita na corporeidade humana, que é uma coisa que a gente não costuma pensar nisso, né? Geralmente a gente explica assim: Deus, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque ele tem uma alma espiritual, portanto ele é dotado de inteligência e vontade livre. Ok, mas e o corpo? Onde é que fica o corpo nessa história? Então, o Papa ele vai dizer, não, já desde o corpo o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas a gente vai ver por quê. Não vou adiantar isso para vocês agora. Uma outra coisa que o Papa ele nos chama a atenção é que o segundo relato é anterior ao primeiro. Dentro da crítica bíblica, é um ponto pacífico entre os estudiosos da Bíblia, que o segundo relato da criação foi escrito antes do primeiro. Foi escrito alguns séculos antes do primeiro. Então, quando o primeiro relato foi feito, o segundo já era conhecido, já era bem conhecido. Então, o segundo relato é o relato mais primitivo. Dentro de uma antiga classificação que o Papa menciona um pouco de passagem, se fala que o primeiro relato, que é o segundo a ser feito, o primeiro relato que é o mais novo, é um relato sacerdotal e eloísta, porque usa o nome de Deus, ele dá o nome de Elohim para Deus. Então, é um relato eloísta sacerdotal. Sacerdotal por causa do esquematismo dele, aquela divisão em sílabas iguais, e divisão nos dias, numa ritualística que é típica da mentalidade do sacerdote. E o segundo relato, que é o mais antigo, é o chamado relato javista, porque ele dá o nome de Javé para Deus. Ele usa o nome Javé para se referir a Deus. O relato javista é um relato colorido, muito humano, um relato cheio de uma imaginação viva. É aquele relato que a gente lê com facilidade, porque é uma prosa fácil, simples, e que chega facilmente ao coração. Então, o Papa vai principalmente se meter nesse segundo relato, o relato da criação do homem, o relato do surgimento da mulher,
Então, vamos partir para